Olá, eu sou o Rui Weschenfelder, eu sou oncologista clínico e membro da diretoria do GTG, o Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Eu sou Nelisa Coutinho, oncologista clínica e presidente do GTG. Nós estamos aqui em Chicago para apresentar os destaques da ASCO 2018 dos tumores coloretais apresentados na sessão oral de hoje. O Rui vai começar falando do trabalho de reto e nós escolhemos só 2 trabalhos para falar rapidamente para vocês. Trazer então 2 assuntos importantes. Eu vou comentar o estudo ADOR, que é um estudo que trouxe atualização, ele já foi apresentado em anos anteriores na análise interina e agora a gente teve a apresentação dos dados definitivos. É um estudo randomizado de fase 2, um estudo coreano de um desenho muito elegante, um estudo impecável do ponto de vista metodológico e que ele avaliou uma questão bastante pertinente. Ele avaliou pacientes com câncer de reto, localmente avançado, com indicação clássica de neoadjuvância, e esses pacientes receberam neoadjuvância com 5-fluoracil infusional e radioterapia, e após a avaliação do tratamento cirúrgico, com a peça cirúrgica em mãos, aqueles pacientes que foram considerados pobres respondedores, ou seja, eles foram YP, T3 ou T4 ou linfonodo positivo, estes pacientes é que foram randomizados para receber tratamento adjuvante com 5-fluoracil, leucovorin ou FOLFOX. A ideia é então avaliar o papel da oxaliplatina naqueles pacientes que não responderam bem à neoadjuvância. E os dados do estudo são bastante interessantes. Então, do ponto de vista de sobrevida livre de progressão em 6 anos, que era o desfecho primário do estudo, houve um ganho, especialmente para os pacientes do estádio clínico 3, ou seja, que eram linfonodos positivos. Esse ganho foi na magnitude absoluta de 15%, que é um número bem impressionante. O dado negativo do estudo é que, a princípio, os pacientes de estádio clínico 2, linfonodo negativo, não se beneficiaram da adição, e talvez o que a gente possa discutir aqui é que talvez, já que o estudo não mostrou isso, a questão do T4N0, ou seja, aquele paciente que era um T4, recebeu quimio-rádio, permanece sendo um T4 apesar de N0, se talvez ele não mereça oxaliplatina, mas a gente não tem essa resposta e é um estudo interessante. No segmento de sobrevida de longo prazo não houve diferença estatística, mas aí a gente também pode ter fatores de confusão como o resgate cirúrgico e o desfecho sobrevida livre de progressão sem recorrência pélvica é muito importante, né, Nelisa? E é um estudo importante porque a gente tem relativamente poucos dados de adjuvância em reto, né? A gente acaba se respaldando no que a gente tem de dados de cólon. Então esse estudo acaba nos dando um pouco mais de substrato para recomendar a terapia adjuvante nesse setting de pacientes que são os pacientes com mais risco mesmo, né? E é o que a gente tem visto em linha com o resto dos estudos. Os pacientes de mais risco de recorrência, eles acabam se beneficiando mais da adição da oxaliplatina. É um estudo bem importante. Bom, e o outro estudo, então, que foi o da HIPEC? Exatamente. Esse é um estudo extremamente esperado, é o PRODIGY 7. É o primeiro estudo randomizado que fala para a gente um pouco do papel do HIPEC após peritonectomia, né? Então, até o momento, a gente tinha pequenos estudos com os quais a gente se guiava, mas esse estudo é um estudo bem feito, com um enorme número de pacientes que foram randomizados em 2 braços depois da peritonectomia. Eles podiam ter o índice de carcinomatose peritoneal até 25, e eles foram estratificados com o índice de carcinomatose peritoneal até 10, de 11 a 15 e acima de 15 até 25, para receber ou HIPEC ou não receber HIPEC depois da cirurgia. E contrariando o que a gente esperava, né, esse estudo não mostrou benefício da adição da HIPEC feita com oxaliplatina, isso é bom ressaltar, nesse grupo de pacientes operados. Então, assim, é indubitável o benefício da cirurgia, da ressecção nesses pacientes, né? E aí com diferentes níveis em relação ao índice PCI, mas a adição da terapia hipertérmica com oxaliplatina realmente não teve benefício. Tem um subgrupo que é um subgrupo intermediário, né? Que é esse que tem o PCI entre 11 e 15, que mostra uma curva com um pouco de diferença, mas um número de pacientes muito pequenos. Então, assim, não dá para concluir de que há uma indicação formal nesse grupo, tá? Mas certamente não há indicação com base nesse estudo de adicionar a HIPEC com oxaliplatina nos pacientes que têm um índice de carcinomatose peritoneal muito pequeno.
abaixo de 10. Né? E eu acho que, como tu bem frisaste, assim, apesar da quimioterapia intraperitoneal não ter ajudado, o dado cirúrgico é muito importante. Então, pacientes com doença peritoneal exclusiva bem selecionados, a mortalidade do estudo foi muito baixa, menos de 3% de mortalidade cirúrgica em ambos os braços. E a sobrevida em 5 anos dos dois grupos foi aproximadamente na casa de 35%, que é um dado bem impressionante, obviamente, com uma boa seleção. Sim, então é um estudo negativo, mas tem um impacto enorme na clínica. Sem dúvida. Né? A Sem gente dúvida. deixa... Reforça de investir nesses pacientes. Exatamente, e deixa de adicionar uma toxicidade desnecessária. Perfeito. Bom, eram essas o nosso recado de hoje, então, em câncer coloretal na ASCO 2018. E reforçar para que todos fiquem ligados, então, no canal Oncologia Brasil, nessa parceria com o GTG, que é o Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos.